Crianças, vamos lá então, nosso segundo vídeo de história, ok? Página 271, tá? A prof dividiu em dois porque é muito detalhezinho, né? E a gente acaba tendo que explicar. E nós, para não ficarmos vídeos tão longos, né? A gente acaba fazendo dois. Nessa página 271, está lá o título, O Fim da Primeira República, tá? Ali, gente, nos fala que a política naquela época era aquela política que dominava mais os paulistas e os mineiros. Lembra que a gente estudou, né, a política do café com leite? Durante a Primeira República, vários grupos não aceitaram que esses dois estados comandassem a política na época, né? Então, como políticos e grandes proprietários rurais, eles queriam também participar, né? Outros estados queriam participar também da política, não apenas, não queria que apenas ficasse os paulistas e os mineiros, né, decidindo tudo na nossa política. Então, esses grupos que estavam contra esses dois que decidiam tudo, eles começaram a fazer decisões políticas para tentar conseguir tirar eles, né, do comando de tudo, e que eles também pudessem participar. Então, olha, aqui nós vamos sublinhar, seria o que? Olha, terceiro parágrafo e quarto parágrafo, tá bom? A prof vai ler ali então, ó. A aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita, então, quando os políticos paulistas, em vez de apoiar um candidato mineiro nas eleições presidenciais de 1930, eles lançaram seu próprio candidato, Júlio Prestes. Então, os mineiros tinham o candidato deles para lançar e queriam o apoio dos paulistas. Os paulistas não quiseram apoiar, né? Não quiseram apoiar o candidato mineiro e colocaram o próprio candidato deles, que seria o quê? Quem? Né? Júlio Prestes, em 1930. Os mineiros aí não gostaram, porque eles queriam o apoio dos paulistas, e aí então se aliaram com outras pessoas que não queriam o mesmo candidato dos paulistas, né? Se aliaram com os estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando o que se chamava, olha, Aliança Liberal, tá? Isso daqui é bom vocês saberem, olha, Aliança Liberal. Foi os mineiros se aliando aos estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E sabe o que eles fizeram? Eles agora que colocaram uma outra pessoa para ser candidato pelo partido deles, tá? Então tinha agora um que era o candidato dos paulistas, que era Júlio Prestes, e tinha esse outro candidato que os mineiros colocaram junto com o Rio Grande do Sul e Paraíba, que era Getúlio Vargas, tá? As eleições foram vencidas por Júlio Prestes, que era o dos paulistas. Porém, os membros da Aliança Liberal, que era todos esses mineiros e os outros dois estados que se uniram, não reconheceram, não aceitaram a derrota, né? E acusaram os paulistas de terem fraudado as eleições, de terem contado errado os votos, de terem feito alguma coisa errada lá nas eleições. Então, antes do Júlio Prestes tomar posse do cargo dele, né? Antes do Júlio Prestes, que era o dos paulistas, tomar posse do cargo, os membros dessa aliança liberal se organizaram e fizeram um golpe. Tiraram Júlio Prestes e assumiram eles o poder. Colocando, então, quem daí? O candidato deles, que era Getúlio Vargas. Colocaram Getúlio Vargas, então. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930. Olha aqui, gente, isso é muito importante, tá? Esse golpe que os mineiros, junto com o Rio Grande do Sul e Paraíba, formaram a Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal, então, fez o quê? Tirou o Júlio Prestes, mesmo ele ganhando a eleição, e colocaram Getúlio Vargas. Esse golpe, né, de tirar quem venceu e colocar quem eles queriam, ficou conhecido como Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Tá? Agora não tinha mais a Primeira República, porque agora o Getúlio Vargas que comandava da maneira que ele queria, vocês vão ver mais pra frente. Então aqui, olha, nós vemos a foto do Getúlio Vargas cumprimentando a população, né? E a caminho do Rio de Janeiro.
para assumir o governo em novembro de 1930. Não foi escolhido pelo povo, né? Quem foi escolhido pelo povo foi Júlio Prestes, mas ele não pôde assumir, eles deram esse golpe aí e colocaram então o Vargas, né? Getúlio Vargas. Isso, página 271. Vamos para 272 agora, continuando agora, mas agora para nós vermos quem agora no poder, Getúlio Vargas no poder. Quais foram as mudanças que ele fez, quais foram benefícios e quais foram também alguns problemas que surgiram lá, né? Página 272. Olha, nós vamos sublinhar então o primeiro parágrafo inteiro e o último parágrafo do lado da foto, ok? Tia vai ler ali então. Após assumir o governo, Getúlio Vargas procurou centralizar, quer dizer, colocar tudo num lugarzinho só, o poder em suas mãos, tomando medidas autoritárias. Então, ele fez o que ele quis, né? Ele colocou todo o poder nas mãos dele. Ele fechou o Congresso Nacional, não tinha mais aquele monte de gente trabalhando pela política, substituiu os governantes de vários estados, governantes que não aceitavam as coisas que ele decidiu, substituiu por pessoas que ele queria, né? E essas medidas, então, essas mudanças dele, provocaram muitas reações contra o governo de Vargas, né? Em 1932, teve início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, tá? Um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país. Então, várias pessoas, vários indivíduos simples mesmo, começaram a lutar por esse movimento, Revolução Constitucionalista. Qual era o objetivo deles? Que criasse uma nova Constituição para o Brasil, novas leis, né? Novas leis para o Brasil. A Revolução Constitucionalista foi derrotada pelo governo, mas Getúlio Vargas não ignorou as exigências do movimento. Então, aquele movimento da Revolução Constitucionalista, eles deram um jeito de acabar. Acabou com aquele movimento. Mas Getúlio, né, que estava no poder, pensou, tem muita coisa que esse pessoal estava lutando que é boa, que eu posso fazer, né? Então, aqui vai dizer, olha, algumas coisas que ele mudou, e aqui embaixo também, crianças, tudo o que ele fez e decidiu, então, fazer dali para frente. Vamos sublinhar, tá? Ó. No ano seguinte, então, uma Assembleia Constituinte foi convocada para elaborar uma Constituição que foi finalizada em 1934. Então, em 1934, eles finalizaram uma Constituição, uma nova lei para o Brasil, e nessa série de mudanças, né? Nessas leis agora, foi aprovado várias coisas que, em parte, foram boas, que nós vamos ver aqui embaixo. Eu quero que vocês sublinhem tudo também. Então, vamos ler, ó. Instituiu o voto secreto, que antes não era o voto secreto, lembra do voto do cabresto? Cada pessoa que ia lá votar tinha que dizer, vou votar no fulano. O outro, não gostei de quem você vai votar, vai lá e vota em quem eu quero. Mas não, agora acabou. Getúlio Vargas, então, instituiu o voto secreto. Cada um vota em quem quer e pode ficar quietinho, não precisa contar. Regulamentou o voto feminino. As mulheres podiam votar dali para frente, que antigamente elas não podiam votar, tá? Não tinham direito a voto. Daqui para frente, em 1934, elas podiam votar. O trabalho de pessoas menores de 14 anos foi agora proibido, porque estava sendo um trabalho forçado, escravo, né? Tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país. O ensino das crianças não era gratuito, tornou-se agora obrigatório e gratuito. Algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, né? Daqueles trabalhadores daquelas fábricas ruins lá. Alguns pedidos deles foram atendidos, olha. Jornada de trabalho de 8 horas, que é o que nós temos agora, que coisa boa, né? De 8 horas diárias, descanso semanal, remuneração, remunerado, né? Descanso semanal remunerado, que quem parar sábado e domingo não ganhava, agora ganhariam. Férias também, uma vez por ano, férias anuais e também remuneradas. Então, algumas coisas que Getúlio Vargas fez, foi bom, né? Então, essa Assembleia Constituinte foi responsável por escolher o presidente do país. Dessa maneira, então, Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia com mandato até 1938. Então, ele entrou no poder em 1930,
né? A gente viu a foto ali, olha, 1930. Em 34 ele fez essas mudanças. Ele fez então a nova Constituição. E aí o povo gostou e votou nele então para que ele ficasse até 1938, ok? E aqui 273 as atividades desse assunto então. Tá bom, crianças? Então vamos lá, olha. 271, o fim da Primeira República. Deram aquele golpe lá e tal, e Getúlio Vargas, então, que entrou no poder. 272, o Getúlio Vargas no poder e as melhorias que ele fez. E 273, as atividades, ok? Essa é a nossa história de hoje, então. É bom sabermos, né? Das coisas que aconteceram no nosso Brasil antigamente, para a gente ver que houve melhoras, né? Houve melhoras. E dá pra gente comparar com hoje, assim, pra gente saber como que está hoje, né? Se está melhor, se algumas coisas pioraram. Enfim, a história é muito bom de nós sabermos. Então, página 271 até 273 nesse nosso segundo vídeo, tá? De história. Beijo pra vocês, boas atividades, até amanhã.